8h43 da manhã, hora do colunista Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER, que está com a gente toda semana aqui no Jornal Gente há muitos anos para discutir a cena política. Trump e Lula marcaram um date. O que esperar dessa reunião, Fernando Schiller? Qual é a sua expectativa? Bom dia. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia. Olha, primeiro, vamos lá. O presidente Trump ele tem uma visão muito particular, eu vou chamar assim, personalíssima das relações diplomáticas, né? Interessante como ele gosta de manter a incerteza, né? O Lula fez o discurso na abertura da Assembleia da ONU, fez um discurso muito crítico, o presidente Trump assistiu, o discurso me chamou a atenção, a ONU até divulgou lá a imagem do Trump assistindo o discurso do Lula, poderia ter respondido o previsível, digamos assim, que ele respondesse de maneira agressiva, né, de maneira forte, reafirmando as sanções, os direitos, questão de direitos individuais, direitos humanos, democracia, redes sociais, Bolsonaro, sabe? Ele tocou nesses assuntos rapidamente, mas o centro da conversa, onde de fato importa, nas relações diplomáticas, a relação entre os dois chefes de Estado, ele dá um cavalo de pau, né? Isso é típico do Trump, né? Ele faz um cavalo de pau, daí ele surpreende todo mundo, ele gera de novo a ideia, quem comanda o jogo sou eu dou o tom do jogo, eu quero virar esse jogo agora, né, a base da intuição, e aí vem aquela conversa interessantíssima, né? Eu encontrei com o Lula no corredor, batemos um tapinha nas costas, marcamos uma conversa para a semana que vem, tá tudo legal, gostei dele, ele gostou de mim. Essa ideia, né, assim, eu gostei dele, ele gostou de mim, exatamente o elemento do poder, né, personalíssimo do poder. Não é uma questão técnica entre os países, não é uma questão do que exatamente está em jogo. Né? O problema é que eu gostei dele, ele gostou de mim, então teve uma empatia, uma química, e ele usou a expressão, e vamos para frente. Né? Agora, o que vai vir disso? Depende. Olha, eu estava escutando um ex-assessor da Casa Branca agora pela manhã, e ele dizia assim, depende como o Trump acordar na semana que vem, né? Se ele acordar de bom humor, de mau humor, com a intuição B, é muita incerteza sobre isso, né? Tem duas alternativas nesse processo como um todo, né? Uma existem pressões o trabalho diplomático, eu diria corporativo, de empresas americanas e empresas brasileiras, grandes grupos econômicos, que têm interesse no comércio bilateral, né, que são empresas exportadoras e importadoras, né, e que trabalharam muito nas últimas semanas, né, inclusive com o encontro com a Suzy Wiles, que é a chefe de gabinete, chefe do staff da Casa Branca, primeira mulher a ocupar essa função na Casa Branca, né, pressionando por uma que eu chamo de via pragmática. E aqui eu queria marcar esse conceito. O que é a via pragmática? É focalizar as negociações no aspecto econômico, né, separando da questão institucional. O que é a questão institucional? É redes sociais, censura, direitos individuais, processo, julgamento do Bolsonaro, todo esse pacote que tem mais a ver com o Tesouro, né, com Scott Bessent, com o tema da Lei Magnitsky, a aplicação que foi feita essa semana contra a esposa de um dos ministros, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, tudo isso é sabido, não é? A sustação do visto do advogado-geral da União, outros ministros aí do STJ e outras autoridades brasileiras. Não é? Então vamos lá, tem o capítulo institucional, não é? E o capítulo econômico. Então tem um setor importante da própria diplomacia americana, dentro da Casa Branca, e aí a pressão econômica é muito forte, de que haja esse seccionamento, essa divisão. E isto seria uma enorme vitória para o governo brasileiro. Seria uma enorme vitória para o governo brasileiro. E Trump pode ter interesse nisso. Por quê? Porque na lógica personalíssima do presidente americano, fechar um acordo é importante. Anunciar na rede social deles, dizendo assim, fechamos um acordo com o Brasil, todo mundo achou que a gente ia brigar, mas como eu gostei do Lula, o Lula gostou de mim, nós fechamos um acordo aí. É aí um acordo que vai ser um pouco bom para os dois lados, um pouco ruim, como qualquer acordo, algumas concessões de lado a lado, se fecha o acordo. Bom, aí, nesta hipótese, né, a posição ruim fica do Eduardo Bolsonaro, né, do Paulo Figueiredo, enfim, ou desse segmento da direita brasileira que pressiona para que não haja essa separação. Qual é a lógica? E aqui é uma divisão dentro do campo da direita no Brasil. Ontem mesmo a gente teve uma declaração muito discreta do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo,
que representa exatamente esse outro polo dentro do campo da direita, dizendo, tem que conversar mesmo, que bom que estão conversando, que cheguem a alguma conclusão. Essa é a posição do Centrão, essa é a posição dos setores mais moderados, seguramente a posição lá do PSD, do Gilberto Kassab, que cumpre um papel importante nesse processo como um todo. Então, hoje você tem, digamos assim, duas alternativas de condução dessas negociações com impactos na política interna brasileira. A outra alternativa, né, essa que eu chamo de via pragmática, seria o Trump chegar na reunião semana que vem e dizer para o Lula assim, Lula, o tema central dessa reunião aqui é o processo do Bolsonaro, é a censura a cidadãos aí que têm dupla cidadania, americanos e brasileiros, interferência em redes sociais dos Estados Unidos e, bom, aí acabou a conversa, né? Imagina, daí o Lula vai dizer o quê? Desculpa, presidente Trump, eu não tenho como interferir nisso, não posso interferir nisso, não quero interferir nisso, não vou interferir nisso, né? Porque isso depende, né, do judiciário brasileiro, da Suprema Corte brasileira. Né? Imagina o Lula ligando para o ministro Barroso e dizendo assim, ministro, vamos ter que rever o julgamento do Bolsonaro aí, vamos ter que rever o marco regulatório das redes sociais que vocês criaram aí, vamos ter que rever essa censura a um monte de gente, e vamos brincar um pouquinho, não vai rolar isso aí. Né? Então, a grande dúvida para esse encontro é se a pauta será pragmática e econômica ou se a pauta envolverá a questão institucional. Trump é imprevisível. Né? Trump é imprevisível. Eu faço uma discretíssima aposta, de que possa interessar nesse momento ao governo americano a via pragmática. Né? E por algumas razões aí, mas a gente pode conversar. Então, a gente fica olhando à distância, não é, Sheila? E a impressão que dá também é que, assim, o governo americano não tem um interesse fundamental nisso, digamos assim, né? O Brasil é um país importante, sem dúvida nenhuma, é um mercado de 200 milhões de pessoas. Além do mais, os Estados Unidos continuam sendo o país que mais investe no Brasil, né? São 165 bilhões de dólares, não é pouca coisa. Portanto, há muitos interesses assim envolvidos, sem dúvida nenhuma. Mas do ponto de vista político, parece um jogo ali no máximo, né? Para o presidente Donald Trump. É claro que ele tem ali essa posição de tentar, de alguma maneira, proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, até em retribuição às gentilezas que recebeu do ex-presidente, etc. Mas eu acho que não passa disso, né? Eu tenho a impressão que a pauta caminha mais para o lado da economia e desses interesses aí dos investidores americanos na economia brasileira do que propriamente na questão política, né? Olha, Cláudio, eu tenho uma leve inclinação por essa interpretação também, por três razões aqui. Eu queria deixar essas três. A primeira, a pressão dos setores econômicos, que é importante. São muitos investidores da própria campanha do Trump, são financiadores de campanha republicana nos Estados Unidos, são empresas que contrataram escritórios de lobby, né, que são ligados, em muitos casos, ao próprio Partido Republicano, pessoas que ocuparam funções em governos republicanos. Então, há muitas conexões, né? muita pressão nessa área. Isso pesa na decisão diplomática. Na mesa do Trump, quando ele toma as decisões, e é um pouco intuitivo, etc., o feeling do presidente Trump, mas isso pesa. Né? Então, o segundo ponto é o seguinte, vamos lá, eu acho que o governo americano, muita gente dentro da Casa Branca se deu conta de que as sanções, as tarifas não vão funcionar para a questão política, institucional, jurídica, STF, etc. Ponto. Não vão funcionar. Então, algum assessor lá no Salão Oval, nas conversas, nos relatórios, seguramente disse já, né, para o presidente, ou enfim, para Suzy Wiles, para quem toma esse tipo de decisão, não vai funcionar. A Suprema Corte Brasileira, depois das sanções, depois do tarifaço, depois da Magnitsky, do ministro Alexandre de Moraes, endureceu a sua posição. E eu não estou entrando no mérito, a gente já fez várias análises aqui sobre posições do STF, certas ou erradas são posições que a Suprema Corte vai tomar. Inclusive, então é inócuo, esse tipo de pressão é inócuo, sempre foi inócuo e se revelou inócuo. A outra questão aí, reforçou
a posição do presidente Lula. As pesquisas mostram que as tarifas, não é? Deu o argumento da soberania. E o argumento da soberania é bom para o Lula, não é? E criou um constrangimento para o campo da direita, porque é simplesmente indefensável politicamente, a não ser pelos segmentos mais radicais, defender tarifas contra o Brasil. Qual é o político com mandato no Brasil, né? Governador, prefeito, deputado, senador, que vai defender as tarifas? Não, tem que tarifar mesmo, porque nós temos que, né, promover a liberdade de expressão no Brasil, né? Temos que... Isso não vai acontecer, isso é completamente implausível, né? Completamente implausível. E há uma terceira, acho que razão mais política aí, de que há uma clara visão, né, de que não há suporte político no Brasil para isso. Então, de alguma maneira, os Estados Unidos perdeu esse jogo, não é? E esse segmento político que fez a pressão lá nos Estados Unidos perdeu o jogo, né? E é um problema pragmático, né? Que não entra no mérito de se o jogo é bom, se o jogo é ruim. Vai ter gente que acha bom, gente que acha ruim, mas perdeu o jogo. Então tem que mudar a estratégia. E o Trump é essencialmente um líder pragmático. Ele percebe que o Lula cresceu, né, internamente, que a retórica da soberania fez bem para o Lula. Ele foi lá na ONU, foi aplaudido, etc. Tem posição aqui dentro. Bolsonaro está condenado, Bolsonaro está preso, não é? E é isso, né? Então agora, quer dizer, isto abre espaço para a via pragmática para uma negociação econômica. Se essa negociação acontecer, essa frase que eu queria deixar aqui, só para fechar, é uma enorme derrota para esse segmento mais radical do campo da direita no Brasil. Porque você deu um gancho muito importante, né? Falando de Lula, Trump, Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro falou ao Band News TV e a gente vai ouvir agora, depois a gente gostaria do seu comentário. Eu não entendo realmente o motivo pelo qual estou movendo um processo contra mim no Conselho de Ética. Eu não sei qual a atividade ilícita que eu cometi, né? Não reconheço isso. Inclusive, tenho sido muito mais suave do que colegas de esquerda no passado, quando, por exemplo, iam ao exterior acabar com a justiça brasileira, fazer críticas severas ao judiciário quando do processo de Lula da Silva, ou mesmo chamando o Bolsonaro de genocida e denunciando ele no Tribunal Penal Internacional de Haia, pedindo cadeia para o presidente Jair Bolsonaro. Então, os meus encontros aqui nada mais são do que atividade normal, como o próprio Procurador-Geral da República, né, Paulo Gonet, reconheceu em março, quando ele pediu o arquivamento, e Alexandre de Moraes arquivou uma investigação contra mim. Ele disse em março que a minha atividade era lícita, compatível com a diplomacia legislativa. Então, né, hoje foi dado um passo no Conselho de Ética, é um trâmite normal, quando um partido faz um pedido desse tipo. Foram ali sorteados 3 possíveis relatores, e agora a gente vai aguardar qual deles é que vai julgar esse processo. Eu espero contar com os meus pares e reconhecerem, né, a atual situação que eu vivo. Pois se eu retornar ao Brasil, Felipe, acho dificilmente, né, que alguém vai dizer que eu não vou ser preso, mesmo tendo, né, uma conduta ilibada aqui no exterior. E aí, Schiller? Vamos lá, né? Olha, Sônia, eu diria o seguinte, aí são visões de país, né? Porque num país garantista, né, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, não é, o deputado teria o direito, seria o direito dele parlar, né? Parlar, ele pode ir no exterior, ele pode reunir com 200 países do mundo, fazer a denúncia que quiser fazer, não é? E ponto, é um direito dele. Falar é um direito do deputado, isso é a diplomacia legislativa, né? Tem deputados de oposição, deputados de situação, os deputados de situação falam bem do governo, os deputados de oposição falam mal do governo, né? Quando um deputado, um parlamentar critica decisões de uma corte, decisões de um tribunal, decisões de um governo, seja o que for, ele não está criticando as instituições. Não é? Só uma mente muito autoritária, uma cultura muito autoritária, confunde pessoas que ocupam posições de Estado e decisões que são tomadas por essas pessoas com as próprias instituições. Então, assim, a ideia de que o deputado está no exterior combatendo, né, atacando as instituições brasileiras, ele está combatendo e atacando decisões tomadas por pessoas que ocupam, né, posições nessas instituições, não é? E é isso que ele está fazendo, de novo, não é? Então essa ideia de que, não, imagina, então nós vamos criar um país agora, imagina o seguinte, nós queremos mesmo viver num país onde um deputado, um parlamentar, um cidadão não pode ir ao exterior, não é, propor sanções, não é, criticar medidas, não é,
fazer o seu proselitismo. Bom, então vamos lá, né? Nós somos um país unitário, então, né? Isso é uma ditadura. A ditadura é um país unitário, então você não pode criticar autoridades, você não pode fazer denúncias internacionais, você não pode pedir sanções para o que você considera uma infração a direitos humanos, direitos individuais, democracia. Bom, então é o discurso venezuelano. O discurso venezuelano é um pouco esse, né? Então, os dissidentes venezuelanos, sei lá, que vão fazer a denúncia, de fato, são traidores da pátria, né? Imagina, nós estamos com esse discurso agora no Congresso, né? Traidor da pátria. Isso não lembra um pouquinho a Lei de Segurança Nacional, né? Esses conceitos abstratos, né? Essa visão unitária do país. Isso é muito ruim. Então, assim, a minha impressão, vamos lá, de tudo isso, politicamente, o deputado Eduardo Bolsonaro está causando enorme problema para o campo da direita. E está politicamente isolado e defende uma visão, na minha visão, uma posição que é politicamente implausível, certo? Tarifas econômicas para mudar decisões institucionais ou da Suprema Corte brasileira. Já disse várias vezes isso aqui, acho isso ineficiente, implausível, e vai jogar água no moinho do adversário dele mesmo, né, que é o presidente Lula. Agora, do ponto de vista dos direitos individuais, ele está exercendo o seu proselitismo como parlamentar de oposição. A verdade é essa, né? E vamos lá. O fato, e aí começa um processo. Oi, Cláudio. Então, o fato é que, assim, o Eduardo Bolsonaro talvez venha a ser tão odiado no Supremo Tribunal Federal quanto o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles querem prender o Eduardo Bolsonaro de toda forma. Eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro por declarações, pelo histórico de declarações, etc. Sem dúvida nenhuma, é isso que acontece, né? E eles se articulam politicamente, não é? O presidente da Câmara, por exemplo, a sorte do deputado, sorte, entre aspas, né, do deputado Eduardo Bolsonaro, é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, não tem liderança, né? É muito fraco. Ele não comanda. Se fosse um presidente forte, ele estava no sal. É por isso que não se pode afirmar com certeza que essa coisa no Conselho de Ética vai resultar em alguma punição. Ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. A tendência é não acontecer, né? Como se pretende, né? Como o governo espera. Mas aqui em Brasília, a convicção, eu conversei com deputados e tal, a convicção é de que o Hugo Mota tem um compromisso com o Lula de caçar o Eduardo Bolsonaro, né? Por fazer exatamente o que Lula, fazia ou sempre fez quando está fora do governo, né? Quando esteve fora do governo. Agora, de outro lado, o que eu considero mesmo implausível, para usar uma expressão sua, Sheila, é essa história de atribuir a Eduardo Bolsonaro a influência sobre nas decisões do governo americano sobre o Brasil, tanto no tarifaço quanto nas sanções a autoridades. Claramente, o deputado tem acesso a um certo nível ali de assessoramento do presidente dos Estados Unidos, mas o presidente dos Estados Unidos não precisa de palpites de aliados, ainda que sejam aliados, né, de pessoas simpáticas, ainda que sejam simpáticas, para tomar as decisões. O presidente da República, sobretudo dos Estados Unidos, se vale das informações do seu corpo diplomático. Muito competente, treinado, né, inclusive em informações, em processamento político, de informações políticas, etc. E também do mais fabuloso, como é que eu diria, órgão de inteligência e de espionagem do mundo, que é o americano, né? Então, ele vai se valer mesmo de decisão, de palpite do deputado Bolsonaro, do jornalista que o acompanha? Claro que não. Tudo isso é um exagero, porque, afinal de contas, no fundo, o que eles querem, como queriam em relação ao ex-presidente, é pegar o deputado Eduardo Bolsonaro e não descansarão enquanto não fizerem isso. É interessante aqui, né, Cláudio? Vamos lá, esse processo começou com uma denúncia relativa à soberania. O enquadramento original da ação contra o deputado foi soberania, né, enquadramento. A gente falou aqui no programa, né, um enquadramento muito estranho, né, atos de guerra, atos típicos de guerra ou invasão de país, né. Depois isso sumiu e ficou só obstrução da justiça. Então, no Supremo, na ação movida pela PGR, enfim, você tem apenas obstrução do curso do processo, né? O que, na minha visão, também é um enquadramento criativo, porque o que ele faz lá, segundo ele próprio, né,
é uma denúncia global sobre todos os desmandos da justiça brasileira. Não estou entrando no mérito, é a posição do deputado, tá certo? Não é só a questão não é um problema de interferir no processo do ex-presidente Bolsonaro, é um conjunto de questões muito amplas, né? Um conjunto muito amplo de questões. Mas foi assim, então vamos interferir no devido processo, que é irrealista, né? Porque não há nenhuma interferência na decisão da Suprema Corte brasileira dessa pressão internacional toda, das tarifas, seja o que for, não há absolutamente nada disso. Há proselitismo, etc., como disseste. A minha impressão é essa, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, eles são uma gota num mar lá de informações que a Casa Branca tem para tomar decisões. Obviamente a Casa Branca não toma decisões apenas com base nos reportes, na pressão do Eduardo Bolsonaro, né? Tem muita gente, tem a diplomacia instalada no Brasil, tem serviço de informação, olha, camadas e camadas, além do que tem o Marco Rubio, que conhece muito bem a América Latina, conhece muito bem essa situação toda, então vamos lá, né? Agora, no Congresso Nacional, a acusação lá na Comissão de Ética, etc., um processo movido pelo PT, que são os inimigos, né, do Eduardo Bolsonaro, fala em soberania de novo, quebra de decoro por soberania e obstrução da justiça, e ataque às instituições democráticas, né? Então sempre tem essa frase solta no meio dessas questões do ataque às instituições democráticas, tudo é ataque às instituições democráticas, né? E vamos lá, esse processo na Comissão de Ética não preocupa muito o deputado, porque é longo, é lento, nós estamos já em setembro do ano pré-eleitoral, isso vai se arrastar por muito tempo, né? Ô, Schiller. O que preocupa é a questão judicial. E a questão, Cláudio, das faltas, né? Do fato do deputado não estar comparecendo, dele estar... É uma dúvida que eu tenho também. Fora do país, aí os motivos vocês já explicaram muito bem, e acho que aqui a gente ouviu muitas verdades sobre essa história. Mas tem uma questão de falta, né? Aí é uma questão mais objetiva, não tem muita discussão. O deputado não comparece à sessão porque está nos Estados Unidos, alega perseguição, se voltar ao Brasil pode ser preso, mas não foi dada a ele a liderança, né? Que era um pedido ali do grupo político, porque quando é líder, né, Cláudio, parece que abona as faltas, aí tem uma regra que poderia beneficiá-lo, não é isso? Ele tem uma questão de licença também, né? Eu acho que ele está sob licença, ele apresentou um pedido de licença, etc. Enfim, essa questão tem algum amparo para ele se manter lá nos Estados Unidos, mas a liderança, você tem razão, a liderança daria enfim, seria um colchão maior, né? Mais confortável. Essa resolução, ela vem, se eu não me engano, vem da própria pandemia, né? Quando o exercício da liderança podia ser feito remoto e tal, ficou essa resolução, isso ampara o Eduardo Bolsonaro. Mas cá entre nós, né? O fato dele não poder vir ao Brasil, ele mesmo disse na entrevista que a Sônia mostrou pra gente aqui, ele mesmo disse que se voltar ao Brasil, acho que vai ser preso, né? Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Alguém acha que se o Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil não vai ser preso? Isso é no nível do acho. A gente pode fazer a enquete do jornal Gente aqui, Pedro. E eu acho que a maior parte das pessoas vai considerar que ele tem uma grande chance de ser preso. Se o Bolsonaro, né, seu pai, foi preso, né, em prisão, medida cautelar, por causa disso, o Bolsonaro não foi preso agora por causa do processo, do julgamento. Sim. Ele foi preso neste processo. Então, e interessante que o Bolsonaro, pai, não entrou na denúncia da PGR agora, só entrou o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, mas continua com as medidas cautelares. Eu tinha muito interesse em ouvir um jurista, um especialista nesse tema, como que alguém pode não ser denunciado. Então, o Ministério Público Federal avaliou, enfim, os dados e considerou que não haviam elementos suficientes para incluir a pessoa na denúncia, mas ela continua presa cautelarmente no próprio processo. Então é muito estranho, né? A mim, por exemplo, leigo nesse tema, me parece muito estranho. Agora, se o pai, que não foi para os Estados Unidos, que não fez pressão do Departamento de Estado americano, que não fala inglês, que não ligou para ninguém, está preso, por que o filho que está lá fazendo tudo isso não seria preso? Então é mais do que razoável essa suposição de que se ele deixar entrar no Brasil, seria preso. Então ele não vem, obviamente tem falta. Você percebe que está tudo embolado nesse mesmo tema.
Tudo entrelaçado aí, né? Uma coisa tem a ver com a outra aí, argumentos tem pra lá e pra cá. Mas, Schiller, vamos ter mais conversas aí ao longo da semana. Na sexta-feira tamo junto novamente. Tem muita água pra rolar até lá. Valeu, pessoal. Bom trabalho aí. Abraço. Obrigado, Fernando Schiller.